Olá, querido e querida, Paz seja convosco, seja bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo aqui do canal Filhos do Altíssimo. Hoje nós vamos terminar o finalzinho aí do capítulo 13, que eu me equivoquei, na última aula achei que tinha visto tudo, mas faltaram os versículos finais 14 a 18 do capítulo 13, e em seguida a gente vai estudar o capítulo 14 por completo ainda nesse vídeo. Então, pega aí a sua Bíblia e acompanhe comigo. Faça a leitura desses versículos finais do capítulo 13, então versículos 14 a 18, e vamos entender basicamente o que significam. Bom, então, lendo esses versículos, que é a etapa final desse capítulo, Deus vai falar para Abrão olhar toda aquela região, toda aquela terra de Canaã que ele estava peregrinando. Nesse momento, o seu sobrinho Ló, ele já tinha partido, então eles tiveram aquele conflito lá por causa dos seus gados, que cresceram muito, não tinha terra o suficiente. Abrão falou para Ló escolher a terra que ele quisesse, ir para lá, e ele iria na direção oposta para que não houvesse mais nenhuma disputa nesse sentido e que não houvesse falta realmente de recursos para nenhuma das partes. Ló vai, observa e escolhe armar suas tendas ali próximo a Sodoma. Uma outra coisa que também precisa ficar clara quando a gente fala de Sodoma e Gomorra são cidades dentro de Canaã. Então vamos imaginar que Canaã é um estado, para ficar mais fácil a nossa interpretação, e essas cidades elas estão dentro desse estado. Então, Sodoma e Gomorra é uma cidade dentro de Canaã, e Negueb e Siquém eram outras cidades ali que Abrão já tinha peregrinado. Então, Ló partiu para lá, Abrão ficou. Em seguida, o que Deus faz? Deus vai aí no versículo 14 falar para Abrão olhar para o norte, para o sul, para o oriente, e ele vai reafirmar sua promessa com Abrão de que tudo aquilo ali seria dele e que era para ele percorrer toda aquela cidade, todas aquelas cidades de fato, todo o estado ali de Canaã e conhecer tudo, São os versículos finais aí do capítulo 13. Quais são algumas aplicações que nós podemos tirar? Primeiro de tudo, Ló tinha acabado de escolher ir lá para os cantos de Sodoma e Gomorra. O que Deus queria fazer com Abrão, pedindo para ele observar tudo, era de uma certa maneira dizer a ele que não importa que Ló tivesse escolhido Sodoma e Gomorra, aquilo tudo um dia seria da descendência de Abrão. Canaã inteira, que inclui Sodoma e Gomorra. Segundo ponto, era um costume cultural dessa época do Antigo Oriente que quando um rei, quando um governante fosse fazer a aquisição de um pedaço de terra, que ele percorresse toda aquela terra primeiro, como que tomando posse daquele lugar e marcando o seu território. Então, de uma certa maneira, é o que Deus estava fazendo com Abrão, esse mesmo tipo de aliança que já existia no mundo material. Então, vai, olha, percorre, olha para o norte, para o leste, para o oeste, para o oriente, anda tudo isso aí, conhece bem, porque isso vai ser seu. E por último, a gente pensa, conhecendo a história de Abrão, antecipando um pouco, Abrão vai morrer, esse grande patriarca e herói da fé, sem ter conquistado a terra de Canaã. Então, é como que Deus continua usando Abrão através da fé. Imagina, você ter que percorrer tantos lugares, segurar e se avivar nessa promessa de que aquilo vai ser seu e morrer sem ver isso se tornando realidade. Foi o que particularmente aconteceu com Abrão, já que essa terra só viria de fato para os seus descendentes, para os israelitas, para os filhos de Jacó que vêm da genealogia de Abrão e que são as pessoas aqui que estão escutando essa história. Mais uma vez a gente consegue traçar de novo um paralelo com a nossa vida eterna. Ora, a gente passa a nossa vida toda aqui na terra, até quando Deus permite, até o dia do nosso falecimento, na fé e acreditando por fé que a morte não vai nos matar efetivamente, que depois da morte nós estaremos unidos com o nosso Senhor no céu, na Canaã celestial, na Jerusalém eterna. E que a prova maior do que isso de viver pela fé
É por isso que existem muitas pessoas de religiões estranhas, é por isso que existem muitos ateus, porque o ser humano, alguns deles não conseguem conceber a ideia de acreditar em algo que não se é palpável ou que a ciência ainda não acreditou. A ciência também é um dos grandes deuses dessa atualidade, mas assim nós vivemos, nós somos descendentes espirituais de Abraão e nós temos certeza que a passagem por essa terra é isso mesmo, é passageira e é o que explica todo o nosso caráter e o nosso estilo de vida cristão. É o que explica a gente não ser apegado ao dinheiro e às coisas materiais. É saber que isso não é nada comparado à cidade construída a dedo pelo nosso Deus, com ruas de ouro, pedras e portas feitas de cristais e diamantes. Isso aqui realmente não é nada, é o que explica o nosso comportamento de generosidade, de benevolência, de ajuda ao próximo e de abstenção total às maiores riquezas que se pode ter nesse mundo. É saber que nada disso tem valor para nós, porque nós estamos caminhando para outra cidade, a cidade celeste. Bom, e com isso a gente já inicia agora o capítulo 14, vamos ver primeiro do versículo 1 até o versículo 17, que é a parte que Ló é levado em cativeiro, e vamos entender um pouco o texto. Eu confesso, e eu sei como é que é, ler esse texto aqui, principalmente quando você é iniciante, tá tentando entender a Bíblia, é muito complicado, é um dos textos que facilmente faria qualquer pessoa querer desistir, fechar a Bíblia, principalmente esses primeiros aqui, que vai contar dessa guerra dos 4 reis contra 5. Mas, né, o Senhor nos ajuda aí com o esclarecimento, com a teologia, que fica mais palatável entender o que foram esses acontecimentos, e a gente vai ver a importância deles. Essa é a primeira guerra que a Bíblia vai contar, a guerra de 4 reis contra 5. Basicamente, o que aconteceu? Nessa época em que era comum e que na verdade existiam cidades-estado em vez de estados dentro de um país, justamente como eu falei, Canaã a gente pode interpretar como sendo um estado e as cidades existiam dentro ali de Canaã, cada uma tinha o seu rei, tinha o seu governante, né? Ou seja, eram cidades-estado. E nesse tempo, era muito comum que as cidades-estados se conflitassem por água, por território, por gado, por comida, enfim, por diversos suprimentos e recursos que a humanidade precisava. E aí, esses reis que vieram do norte, sobreveio Canaã para lutar contra os reis, né, de algumas cidades-estado de Canaã, Sodoma e Gomorra, dentre elas, né, dentre algumas outras, inclusive Sodoma e Gomorra. E aí o que aconteceu? Esses reis que vieram do norte começaram a guerrear contra os reis e os governantes das cidades-estado de Canaã, e eles começaram a perder. Alguns nesse meio tempo fugiram, outros morreram. É o que nos indica aí o versículo 10, né, do capítulo 14, que vai falar: ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles e os restantes fugiram para algum monte. Né? Poços de betume eram os poços bem profundos que se cavava nessa época. Então dá a entender que alguns morreram fugindo, outros se esconderam e outros conseguiram fugir definitivamente. E aí, como houve toda essa fuga e morte, os reis que vieram do norte atacar essas cidades-estado aí de Canaã saíram vitoriosos, e já que esses outros reis de Canaã fugiram, esses reis que vieram do norte, que vieram para guerrear, saquearam tudo que sobrou ali daquelas cidades. É assim que vai dizer no versículo 11: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento se foram. Em seguida, o que vai acontecer, né? Ló, que, lembrando, começou ali acampando com as suas tendas perto de Sodoma, vai ser levado no meio dessa guerra. Então vai contar aqui, a partir, né, da segunda etapa do capítulo 14, dos versículos 12 a 17, que Ló foi levado durante essa guerra, ele e todos os seus pertences. Então ele, familiares que estavam com ele,
os empregados, né, as pessoas que trabalhavam para ele, porque como nós vimos, né, ele também foi grandemente abençoado juntamente a Abrão, tanto que não conseguiram nem ficar mais no mesmo lugar. Então ele tinha não só família, mas também os seus serviçais, todos os seus bens e todo o seu gado. E tudo isso foi saqueado por esses reis que até o momento estavam saindo vitoriosos. E olha só, no versículo 13 vai começar com aquele porém que marca o início do agir de Deus, que a gente já vem observando como padrão em alguns capítulos e alguns versículos da Bíblia. Então estava tudo isso acontecendo, os reis saindo vitoriosos, saquearam Sodoma e Gomorra, leva Ló, leva todos os familiares, todos os bens de Ló. Ló provavelmente deveria ser vendido como escravo, né? Ele e todos os outros homens que estavam ali com ele, né? Familiares, serviçais, etc. E as mulheres serem usadas como escravas sexuais, que nessa época acontecia e era muito comum, e os bens ficou ali com quem fez o furto, né? Esses reis que estavam tendo sucesso. Mas aí no versículo 13 nós temos o porém de Deus. Olha o que vai acontecer. Deus vai permitir que uma dessas pessoas que estavam junto a Ló conseguisse fugir e avisar Abrão daquilo que estava acontecendo. Então, uma dessas pessoas que estavam junto a Ló vai conseguir fazer essa fuga, esse escape, e avisar Abrão, seu tio, do que estava acontecendo. E Abrão prontamente, aí a gente vê até uma mudança no temperamento de Abrão, né? Até o momento tudo indica um homem pacífico, um homem calmo, e a gente vê que prontamente, ao receber essa notícia, ele já manda 318 pessoas suas, ali dos seus, nascidos em sua casa, para retomar o seu sobrinho Ló e todos os seus pertences que haviam sido saqueados. Muito bem, então depois de separar 318 pessoas ali, seus serviçais, seus familiares, pessoas que estavam junto a Abrão, eles vão e atacam de noite aqueles reis que haviam levado Ló e a sua família como cativos. E com esse ataque, eles saem vitoriosos, conseguem recuperar exatamente tudo. Abrão recupera Ló, seu sobrinho, recupera suas mulheres, recupera o seu gado e todos os seus bens e consegue retornar com segurança. E aí a gente já tem algumas aplicações, né, antes de terminar de ver o capítulo 14, até aqui algumas aplicações muito importantes para nós. Primeiro de tudo, algumas pessoas apontam o livro de Gênesis como um livro não verídico, porque muitas coisas não conseguem se provar usando a arqueologia e a história. Essa é uma guerra que, por exemplo, que se você colocar o nome de algumas das pessoas citadas aqui no Google, você não vai conseguir encontrar muitas informações. Apesar disso, tudo indica se tratar da Era do Bronze, exatamente, mais ou menos o período que viveu Abrão e que poderia ter se passado essa história aqui. Algo importante nesse sentido, que já comentamos em outras aulas, o papel da Bíblia não é de trazer historicidade às coisas que acontecem na humanidade e no transcurso dela, e sim contar a história de salvação e redenção. Esses paralelos que é feito com circunstâncias e acontecimentos de fato do mundo real, eles entram na Bíblia quando eles têm alguma relevância para essa história de salvação e redenção. Então essa história aqui dos 4 reis contra 5 entrou, é claro, porque fazia parte da história de Abrão, que é um patriarca super importante, que é quem vai dar origem ao povo de Israel, que é o povo de Deus. Então por isso essa história entra aqui. E mais, uma conclusão que a gente pode chegar, de novamente, não alicerçar a nossa fé e colocar o nosso Deus como um teorema que precisa ser provado. É claro, são coincidências muito felizes quando a gente vê alguns acontecimentos bíblicos e compara com o que a história, com o que a arqueologia provam. Realmente é um motivo de alegria, de festejar.
mas a gente não pode colocar toda a nossa confiança em cima disso, né? Quando esses acontecimentos são contados, eles têm um propósito. E falando de outras religiões, a Bíblia tem muito mais comprovações de acontecimentos que realmente sobrevieram no mundo do que qualquer outra religião. Então, é confiar realmente no nosso Deus e naquilo que ele está contando. Segundo ponto, né, falando da guerra em si, falando disso que aconteceu com Ló. A gente vê a mudança, né, no caráter de Abrão, como ele era um homem amoroso, como ele cuidava da sua família. Ora, Ló era sobrinho de Abrão, mas pelo relacionamento hierárquico, Abrão não tinha nenhuma obrigação de sair em resgate do seu sobrinho esse que escolheu habitar ali próximo de Sodoma, né? Essa cidade, Sodoma e Gomorra, eram cidades de homens ímpios, pecadores, como vai contar o finalzinho do capítulo 13. Mas mesmo assim foi a região que Ló escolheu. Ele olhou, ele avistou, ele viu que era bonito, que tinha muitos rios, que era abundante, que era farto e foi para lá. E isso lhe sobreveio. Então, pelas escolhas de Ló, ele deveria sofrer completamente essas consequências, já que foi uma decisão tomada por ele através de seu livre-arbítrio. Apesar disso, a gente vê a misericórdia de Deus, porque Ló também era um homem de fé, também era um homem que cria em Deus, que decidiu sair da sua casa quando Abrão recebeu a promessa, provavelmente acreditando também que o Deus verdadeiro e único é somente um. Então Deus age de misericórdia e através da vida de Abrão, ele consegue ser resgatado e ele não perece. A terceira lição que nós vemos aqui é, dentre aquelas 7 promessas que Deus fez para Abrão quando ele o chama, uma era que ele abençoaria os que abençoassem Abrão e amaldiçoaria os que amaldiçoarem Abrão. Então, aqui nós vemos uma prova nítida de pessoas que amaldiçoaram Abrão, não diretamente a ele, mas um familiar seu, de certa forma, sofreu as consequências. Abrão conseguiu com êxito resgatar Ló. E essa é uma história realmente quase milagrosa, porque o exército de Abrão, comparado ao exército daqueles reis que vieram atacar do norte, era muito inferior. E mesmo assim, Abrão saiu vencedor, prova de que Deus, não importa as circunstâncias, sempre está com ele. E a quarta lição que a gente tem, né, falando aí de números da legião que estava ali com Abrão ser muito menor do que os reis que atacaram, a gente vê quando olha a história do povo de Deus, nós somos bem menos numerosos do que aqueles que nos atacam, a gente tem bem menos poder do que aqueles que nos atacam, mas nós temos Deus e Ele é mais do que suficiente para garantir todas as nossas vitórias. Esse é um padrão que nós vamos ver inteiramente na história da Bíblia e no contexto atual. Não importa que nós sejamos um número muito inferior àqueles que nos agridem, nos ameaçam, mas o importante é que nós temos Deus. Enquanto a gente segue o que Deus fala, enquanto a gente realmente o adora e se entrega, não tem como sairmos perdedores desse tipo de circunstância. O outro ponto que nós temos aqui, a gente vê, falando de Ló, como o pecado ele progride, né? Ló começa observando, né, quando Abrão dá a oportunidade para ele escolher qual a terra que ele vai ficar, ele observa e vê, né, a porção que lhe parecia melhor, mais bonita, mais agradável, Sodoma. Ele começa acampando as suas tendas próximo de Sodoma, e quando nós vemos aqui, ele já tinha se tornado cidadão, né, porque quando os reis foram atacar, levaram tudo de Sodoma e Gomorra, inclusive ele. Então é uma lição que fica para nós de tomarmos cuidado com pequenas brechas. Às vezes a gente acha que um pecado, né, ele é feito de maneira súbita, que, enfim, de algo que nós estamos fazendo, de algo que nós estamos pensando. Na verdade, ele entra sorrateiramente em
pequenos passos. É o que nós vemos aqui acontecendo com Ló. De pouco em pouco, ele decidiu, ele optou pela terra que era mais bonita, mas não a mais abençoada por Deus. Ele decidiu ir para lá, aos poucos ele se torna cidadão e depois ele sofre aí uma terrível consequência. E tudo isso que Ló passou deixa evidente para nós o verdadeiro significado de julgo desigual. E nós interpretamos erroneamente muitas vezes essa expressão da Bíblia. Quando se fala em julgo desigual, na prática o que quer dizer é todas as vezes que a gente menospreza o nosso Deus ou a nossa crença em Deus em prol de algo que nos parece melhor naquele momento. Foi isso que Ló fez quando decidiu escolher para Sodoma e Gomorra, decidiu escolher aquela cidade, apesar de que era sabido de que aquele povo era um povo mau, um povo pecador, um povo completamente iníquo e pagão. Então, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão na sua vida e precisar de alguma maneira se diminuir e diminuir a sua fé no Deus verdadeiro para caber dentro daquilo, para aceitar uma proposta de emprego, para aceitar uma oportunidade de estudo, para namorar e se relacionar com alguém que não professa a mesma fé que a sua, é nisso que você está operando no julgo desigual. E as consequências sempre vêm. Apesar disso, como nós já falamos, Deus tem misericórdia da vida de Ló, e Ló entra na bênção que na verdade era de Abrão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pela graça de Deus, Ló é alcançado através disso, e também pela misericórdia e graça de Deus, Abrão consegue recuperar de volta todos os bens de Ló, apesar de não merecer. É notório também no texto a importância da família. Abrão vai dizer que separa 318 pessoas mais capazes daqueles nascidos em sua casa. E ele vai resgatar quem? Abrão, seu sobrinho, seu familiar. Apesar de que Abrão ainda até esse momento não tinha nenhum filho, não tinha o seu descendente direto juntamente a Sara, ele tinha muitos familiares, ele tinha parentela, Ló incluso, e todas aquelas pessoas que saíram juntamente a ele de Ur dos Caldeus até Harã e agora até aqui, Canaã. É notório que Deus opera através de famílias. Não fosse as famílias, nunca teria se chegado à ancestralidade de Cristo. Tudo começa com Adão e Eva e uma semente divina que seria separada daquele primeiro casal, que levaria dentre as gerações de famílias e as descendências, levando até a ancestralidade de Cristo e ao seu nascimento eventualmente através da Virgem Maria. Dessa forma também é conosco. Deus nos abençoa através das nossas famílias. Elas são um poder não somente espiritual, mas material também, como é evidente muitas vezes em diversas partes e diversas circunstâncias na Bíblia. Lembrar da importância da família é lembrar que a gente está vivendo em um tempo em que família é a coisa mais descartável, em que o marxismo cultural e o esquerdismo têm tido êxito na unificação não somente dos sexos, em que não deve-se mais separar mulher de homem, e com o crescimento, claro, de casais homoafetivos, como isso deixa de acontecer, né? A família começa a ser interrompida por diversos intentos, por ideologia de gênero, por casamentos homoafetivos, e mesmo para aqueles que são heterossexuais, ninguém mais quer ter filho. Por quê? Por causa do trabalho, por causa da cultura de crescimento da mulher, em que agora ela é voltada ao mercado de trabalho, e depois de ter passado uma vida investindo nisso, ela não quer mais ter filhos. E é um pensamento que circunda inclusive o meio cristão, tristemente. É um dos motivos pelos quais a religião que se mais cresce no mundo hoje é o islamismo, porque eles têm muito mais filhos do que os próprios cristãos. Então, que nós podemos refletir a respeito da família. Se você que está assistindo esse vídeo aqui pensa que não gostaria de ter filhos, que você repense. Porque família
definitivamente é poder e é a maior bênção que Deus nos deixou aqui na terra enquanto a gente é peregrino nesse mundo. A última aplicação que nós tiramos dessa passagem é o seguinte: lembrando que essa história está sendo contada ao povo de Israel por Moisés, povo que estava se libertando do Egito, peregrinando e voltando para Canaã, terra prometida. Qual que é a importância de saber essa história? Novamente, o povo de Israel precisaria estar preparado de que, apesar de haver um local separado por Deus e prometido ao patriarca deles, Abrão, não seria mil maravilhas reencontrar e chegar de novo dentro desse território. Através dessa história, os israelitas deveriam aprender que eles não deveriam fazer alianças com aquele povo cananeu, como foi o que Ló fez ao acampar próximo dali, depois ao se tornar cidadão daquela cidade, ele simplesmente compactua com as práticas que haviam e que eles tinham ali. Era justamente isso que os israelitas não deveriam fazer quando entrassem novamente em Canaã. Nenhum tipo qualquer de aliança com esse povo pecador e com esse povo iníquo. De novo, Deus demonstra que não seria fácil aquela jornada também de reingresso a Canaã. Abrão estava ali, já tinha peregrinado tudo, já conhecia toda aquela região e mesmo assim ele ia enfrentando dificuldades. Primeiro ele enfrenta a fome, agora ele enfrenta a raptura do seu sobrinho, de Ló, e o resgata. Então, Abrão e na jornada de Abrão a gente vai vendo e vai observando os desafios que ele enfrenta ali, apesar de que Deus prometeu aquele espaço, aquela região para ele. Da mesma maneira seria com aqueles israelitas, quando eles se encontrassem em Canaã, eles teriam que estar preparados para todo tipo de prova que Deus os colocasse ali, mas na certeza e na fé de que eles sairiam vitoriosos. Avançando para o final do capítulo 14, depois de Abrão voltar vitorioso dessa guerra contra os reis do norte, ele é recepcionado por dois reis ali de Canaã. Um chamado Melquisedeque, que é rei de Salém, e o outro chamado Bera, que vai ser o rei de Sodoma. E aqui a Bíblia vai contar, de uma maneira muito nítida a diferença no caráter desses dois reis. A gente começa vendo Melquisedeque, que vai falar que é rei de Salém. Salém significa paz e Melquisedeque significa rei de justiça. E Salém, inclusive, na época, ficava edificada sobre um monte que posteriormente seria o Monte Sião. Melquisedeque é evidenciado aqui como alguém que adorava o Deus verdadeiro, uma das outras únicas raridades ali entre os cananeus, juntamente a Abrão, que agora vivia por ali. Nos parece que são as duas únicas exceções dentre todas aquelas pessoas, todos aqueles povos iníquos. Melquisedeque chega em Abrão e já o abençoa, canta para ele e o recebe com pão e vinho. Melquisedeque não é contado como alguém que tinha nenhuma genealogia, é o que é comum na Bíblia, Você dizer que a pessoa era filho de fulano, filho de ciclano, muito pelo contrário. Melquisedeque aqui é apresentado de uma forma como se fosse órfão, Sem ter um pai, sem ter uma mãe explicitados. É somente ele, esse rei de justiça. Ele recebe Abrão com pão e vinho, que para nós, é muito difícil não se deixar levar pela conclusão de que seria até uma primeira espécie de ceia, justamente com pão e vinho. Abrão vai decidir ofertar para ele, e ele vai receber essa oferta. Aqui também é possível observar que o dízimo era uma prática não necessariamente restrita aos cristãos, às pessoas que adoravam ao Deus verdadeiro, mas sim que era uma prática também no mundo material e físico. Era comum de verdade que as pessoas dessem a 10ª parte dos seus recebimentos para os reis da época, quando não para outros ídolos e para outros deuses, falando aí de religiões estranhas.
Melquisedeque, por algum desses motivos, é considerado como sendo uma cristofania, uma aparição de Cristo, né, pré-encarnado, antes dele vir oficialmente. A gente vê algumas vezes em que isso acontece na Bíblia, vamos ver quando isso acontece lá com Jacó, quando ele luta contra Deus, né? Mas alguns consideram também Melquisedeque justamente por ele não ter pai e mãe designados, por ele conhecer os princípios de Deus, por ele ser chamado de sacerdote de Deus. Sacerdote é a primeira vez que vai aparecer aqui no texto bíblico e seria um termo que nós só viríamos lá a partir de Êxodo, depois que se é estabelecido o tabernáculo, e aí Deus começa a estabelecer as hierarquias sacerdote, sumo sacerdote e daí em diante. Então, nesse momento aqui é super novo ver alguém sendo chamado de sacerdote. E claro, Jesus Cristo foi o sumo sacerdote que fez o sacrifício final, salvando toda a humanidade. Então, muitos acreditam que Melquisedeque é essa cristofania que aparece aqui. Abrão, né, vendo que Melquisedeque também era um adorador do único Deus e do Deus verdadeiro, opta por dizimá-lo. E aí o que acontece? O outro rei, o rei de Sodoma, né, esse rei que não era nada bonzinho, vê ali a generosidade de Abrão e já aproveita para falar, olha, me dá aí também, né, a 10ª parte sua. Porém, observando o contexto, Abrão não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, né, já que oficialmente, né, Sodoma e Gomorra haviam sido derrotados naquela guerra. Quem foi vitorioso é Abrão. Se alguém deveria dizimar ali, seria ele para Abrão e não Abrão para ele, né? Mas ele vendo ali a generosidade de Abrão juntamente a Melquisedeque, já quer arrumar um pezinho de meia. E Abrão vai falar, olha, eu não quero que você diga que eu tive vitória em qualquer circunstância por você. Então, o que eu acredito ser justo é ofertar somente aos seus homens que me ajudaram, né, nessa guerra, nessa batalha. E ele vai falar aí o nome desses 3 rapazes e dar a eles o seu quinhão. E assim nós terminamos o capítulo 14, vendo a origem do dízimo, entendendo que era algo cultural, né, inclusive dentro do mundo material, e que aos poucos iria se estabelecendo como uma prática também ao Deus verdadeiro. Até o presente momento a gente só tinha visto ofertas, né, a Deus, começando lá com Abel. Ofertas e altares, mas não o termo dízimo especificamente como doação de 10% daquilo que se recebia. É a primeira aparição, a gente vê a aparição de Melquisedeque, que é esse rei benevolente, rei adorador do Deus verdadeiro, e rei que inclusive sabia que Abrão era portador daquelas promessas, né? Mais um dos motivos pelos quais se acredita ser uma cristofania. E o final vitorioso de Abrão, né? Como esse homem de fé, como esse homem de Deus. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo na próxima. Aproveita, compartilha esse vídeo com alguém que precisa estudar a Bíblia aí com você. Espero que essas histórias estejam se tornando mais palatáveis, mais simples na sua cabeça. Com certeza são coisas que a gente lendo sozinho teria super dificuldade de continuar com a nossa leitura da Bíblia ou de ao menos entender, mas eu espero tá contribuindo, né, pela graça de Deus de alguma forma aí, tá bom? Então, te vejo na próxima.